Alex Nielsen, ele é terapeuta, constelador familiar. Posso falar constelador ou é facilitador em constelação? Pode, tanto faz, Constelador familiar, ele é tarólogo, mestre reiki, espiritualista, agora autor de um livro que tá para sair do forno, Despertar Emocional, que é o mesmo nome do livro. Exatamente. O que você quer dizer com esse despertar emocional? O que esse termo te chama tanto a atenção? Olha, esse termo me chama a atenção primeiro porque se nós olharmos para a nossa vida, nós somos seres completamente emocionais. Então, todas as nossas ações, todas as nossas atitudes são movidas pelas nossas emoções, né? Então, o título do livro, que também é o título do programa aqui na Rádio Mundial, ele tem justamente isso, o despertar. E quando eu falo do despertar, eu não estou falando do despertar apenas do despertar de espiritual, né, de iluminação. Eu estou falando do despertar que nós temos que ter toda a vida. E que isso vem através da nossa análise emocional, através de analisar os outros, de olhar para os outros e olhar para si próprio, para as suas emoções, né? Então, às vezes eu tomo uma atitude, por que será que eu tomei essa atitude desta forma? Será que eu podia ter feito de outra forma? E a base de tudo isso é a compreensão, né? Então, inclusive o livro fala muito, no final eu falo, não perdoe, compreenda. O perdão vem com o tempo. Né? Então, às vezes as pessoas... a gente exige tanto esse perdão. Exige. E às vezes as emoções não estão preparadas a permitir esse perdão, né? Você tem uma série de questões, às vezes, para lidar com uma pessoa quando você quer perdoar alguém, né? E não é simplesmente, eu perdoo. No meu ponto de vista, o perdão tem que ser algo muito natural. Tem que ser algo que eu olho para a pessoa e não sinto mais mágoa, rancor, ou o que quer que seja. Então, quando eu falo do despertar emocional, é ter esse estalo, esse clique, que vem através da compreensão. Quando nós compreendemos aí por que aquela pessoa fez aquilo, ou por que aconteceu algo, as coisas começam a ficar mais leves, como a gente fala na constelação. A vida começa a ficar mais leve e a gente começa a se libertar, na verdade, desse sentimento e aí vem o despertar. E qual que é esse caminho? Eu primeiro vou e trago todas as minhas emoções negativas, depois eu trago as positivas, ou tudo se mescla. Como que é o caminho que o Alex trabalha também com seus pacientes? Bom, o primeiro passo que eu sempre, quando eu lido com meus pacientes, com meus clientes, é assim, primeiro ver quais são as crenças que estão por trás, né? Então você tem uma série de crenças, eu tenho, você tem, todo mundo tem crenças que já são enraizadas desde pequeno. Que a gente nem sabe mais que é crença, já faz parte da gente. E aí começa com aquela pergunta, por que fulano tem mais e eu tenho menos? Por que outro tem e eu não tenho, né? Isso tá aí por causa de uma crença. Então, quando nós começamos a identificar essas crenças que nós chamamos de limitantes e que alimentam os nossos autossabotadores, que a gente constantemente está se sabotando por causa dessas crenças, eu começo a ter mais compreensão sobre mim. E aí eu consigo mudar a minha postura perante aquela realidade. Então, por exemplo, tem muita gente que fala assim, dinheiro não é para mim, não nasci para ser rico, ou dinheiro, pobre, nasci pobre e vou morrer pobre. Isso é uma crença que foi colocada, enraizada, muito provavelmente com os seus pais, né, ou as pessoas que cuidaram de você, que falavam, né, a gente nunca ouviu da mãe e pai assim, dinheiro não nasce em árvores, eu tenho cara de banco. O que acontece? Eu estou colocando uma informação negativa do quanto é difícil ganhar o dinheiro. Que bom se ela tivesse cara de banco, exatamente, né? Falar, olha, e você mudar isso, né? E quando você começa a mudar essas crenças, no meu ponto de vista, como coach, como terapeuta, quando você muda as crenças, quando você começa a alterar, a reprogramar as crenças, você começa a reprogramar uma série de coisas na sua vida. Eu tenho casos, inclusive eu mesmo, que a pessoa mudou uma crença sobre o dinheiro, sobre o relacionamento, e a vida dela transformou em menos de uma semana. E não é transformar que ela ficou rica em menos de uma semana, mas, por exemplo, o relacionamento com a esposa ou com o marido mudou, porque ele olhou e falou, nossa, eu estava agindo dessa forma porque eu tinha uma crença lá. E o que acontece? Isso está no nosso inconsciente. E 85% é o nosso inconsciente que nos comanda. E a gente não tem noção do que está acontecendo. Nenhuma. Quantas vezes você não tem uma atitude e às vezes você para e fala, nossa, pareci meu pai, pareci minha mãe. Porque isso é um comando, isso é uma programação. De tanto nós vermos, ouvirmos, presenciarmos, a gente acaba repetindo de uma forma inconsciente. Não é só personalidade genética. Não é só personalidade genética, não.